Não é nenhuma novidade que o governo da Coreia do Norte pratica uma série de atividades, digamos, obscuras. Afinal de contas, o país é o mais fechado do mundo e o regime ditatorial não costuma revelar muitos detalhes sobre seus procedimentos. No entanto, informações vazadas por desertores revelam cada vez mais detalhes sobre uma organização conhecida como Sala 39, que supostamente realiza uma série de atividades ilegais para financiar a vida luxuosa das elites norte-coreanas. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo sobre a misteriosa Sala 39 da Coreia do Norte. Enquanto mais da metade da população norte-coreana vive na miséria, muitas vezes fazendo apenas 2 pequenas refeições por dia, as elites do país vivem em uma realidade à parte. É claro que não dá para saber exatamente os detalhes do regime, dado o isolamento praticado pelo governo, mas não é preciso ir tão longe para perceber que Kim Jong-un e suas elites vivem de forma bem mais confortável que o restante dos seus conterrâneos. E parte dessa vida luxuosa é financiada por uma organização chamada de Sala 39. O nome teria sido originado na numeração da sala em que o grupo se reúne dentro do prédio do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Segundo desertores norte-coreanos, que em determinado momento fizeram parte do alto escalão militar do país, essa organização é responsável por monopolizar oportunidades financeiras. Esse homem, Hwang Jang-up, um dos desertores do mais alto escalão do regime, foi um dos principais nomes a revelarem detalhes sobre a organização obscura. Ele disse que a Sala 39 realiza qualquer tipo de atividade que possa ser lucrativa para a Coreia do Norte, seja ela legal ou não aos olhos da comunidade internacional. Estima-se que a organização fature entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares por ano, em atividades como falsificação de notas, fraude em seguros internacionais e exportação clandestina de materiais para a China, rotulados como material chinês. As commodities eram então vendidas para outros países e parte do dinheiro voltava ilegalmente para o território norte-coreano. Literalmente, um negócio da China. Mas os negócios ilegais não param por aí. A Coreia do Norte já teria financiado também outro tipo de comércio ilegal: os cristais de metanfetamina. Várias fontes apontam que o produto norte-coreano já foi encontrado na Coreia do Sul e na China, e pode ter gerado lucros bilionários para o regime ditatorial de Kim. Talvez ainda pior que as atividades relacionadas ao tráfico de drogas, a Sala 39 supostamente foi responsável por enviar mais de 100 mil norte-coreanos para zonas de trabalho forçado. Essas pessoas eram enviadas para fazendas na Rússia e fábricas chinesas. Alguns indivíduos que conseguiram escapar do trabalho forçado contaram que o regime prometia salários acima da média para convencer as pessoas a deixarem o país. Porém, quando chegavam ao destino, se deparavam com acampamentos semelhantes a um presídio, monitorados de perto pela polícia especial norte-coreana. O salário, além disso, era normalmente confiscado pelos superiores. E é claro que aqueles que se negavam a seguir trabalhando acabavam sumindo misteriosamente. Estima-se que esses trabalhadores em situação análoga à escravidão tenham gerado algo em torno de 1 bilhão de dólares para o regime de Kim, sendo que parte deste dinheiro era desviado para a China e Rússia. Hoje, parece que a principal fonte de renda da Sala 39 são os crimes cibernéticos. Em 2016, a polícia norte-americana evitou um roubo de mais de 1 bilhão de dólares que estava quase sendo efetivado por hackers da Coreia do Norte na Reserva Federal de Nova York.
Por conta de todas essas histórias que chegam dos desertores, há um grande temor de que os membros da Sala 39 estejam, neste exato momento, executando várias atividades ilegais ao redor do mundo. Tudo isso para manter os luxos do alto escalão do país, enquanto o restante da população, infelizmente, segue longe de ter uma vida digna e livre. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte pra gente o que achou nos comentários. Até a próxima!